Moçada, vamos estudar agora termologia. Termologia. Vamos estar atento aos conceitos de termologia, principalmente no que se refere à temperatura, calor. Temperatura é a medida de agitação das moléculas e calor é a energia térmica em trânsito. Vamos ver mais detalhadamente posteriormente isso aqui. Equilíbrio térmico é quando os corpos tendem a ficar à mesma temperatura. E o calor sempre vai fluir espontaneamente de corpos de maior temperatura para corpos de menor temperatura. Belezinha, belezinha, belezinha? Vamos para frente aqui, ó. Equilíbrio térmico. Quando colocamos dois corpos de diferentes temperaturas em contato, o corpo quente, aquele de maior temperatura, fornece calor ao corpo frio, de menor temperatura. Até cessar essas trocas, nesse instante dizemos que este corpo estão à mesma temperatura. Vamos detalhar isso aí. O corpo de maior temperatura, ele vai ceder calor para o corpo de menor temperatura. Ou seja, o calor vai fluir, vai passar espontaneamente de corpos de maior temperatura para corpos de menor temperatura. Perfeito? E quando isso ocorrer, isso vai tender a ficar em quê? Em equilíbrio térmico. Quando isso passar, isso vai ficar em equilíbrio térmico. A tendência dos corpos é ficar sempre em equilíbrio térmico. Temperatura. Um corpo é constituído de partículas, moléculas, que estão em contínuo movimento. A temperatura é a grandeza escalar que mede o estado de agitação das moléculas, caracterizando assim seu estado térmico. Rogério, não entendi nada. Eu digo, vamos lá, vamos explicar. Temperatura do corpo é o estado da matéria que ele está. Olá, um corpo é constituído de partículas. Todo corpo tem partículas, tem molécula. E ele tem um grau de agitação dessas moléculas. Ou seja, se você tem aí a madeira da mesa da sua casa, ela tem uma temperatura. As moléculas ali estão vibrando com uma determinada intensidade. Assim como o ferro da chave da porta também está vibrando com uma certa intensidade. A panela se colocou no fogo para fazer o café, por exemplo. Quando você botou essa panela no fogo para fazer o café, quando você ligou o fogo, as moléculas vão vibrar mais, porque você vai ter mais energia nessa panela. Então a vibração das moléculas vai ser mais intensa. E qual seria a definição de calor? Calor é a forma de energia em trânsito. Isso porque o calor só aparece quando está saindo de um corpo maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Ou seja, para existir calor é preciso que tenhamos variação de temperatura. Ou seja, só vamos existir calor quando existimos variação de temperatura. Vamos dar um exemplo do nosso cotidiano. Tá indo para a escola ou tá voltando, um sol muito quente. Aí você está voltando a 40 graus, você está sentindo aquele calor tremendo. Por quê? Por que está sentindo esse calor tremendo? Porque o meio ambiente está em uma temperatura maior que a sua, então está vendo o que? Você está recebendo calor do meio ambiente. Recebendo calor do meio ambiente. Ao contrário, num dia muito frio, você vai para a escola e está sentindo frio. Porque você está cedendo calor. Você está perdendo calor para o meio ambiente. À medida que a gente perde calor para o meio ambiente, o que é que ocorre? A gente está perdendo energia. A gente vai sentir o que? Frio. Perfeito? Vamos lá. Essas temperaturas que nós conhecemos no nosso dia a dia, nós temos três escalas mais conhecidas para podermos trabalhar com elas. Quais são essas escalas? Escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin. A escala Celsius é mais utilizada nos países de língua portuguesa, a escala Fahrenheit é língua inglesa
Escala Kelvin é chamada escala universal. A escala Celsius varia de 0 a 100, enquanto a Fahrenheit de 32 a 212 e a Kelvin de 273 a 373. Existe uma conversão, uma relação, uma proporção que você pode converter uma escala na outra, uma temperatura na outra, melhor dizendo. Que proporção é essa, Rogério? C sobre 5, a temperatura na escala Celsius sobre 5, será igual à temperatura na escala Fahrenheit menos 32 sobre 9, que também será igual à temperatura na escala Kelvin, menos 273 sobre 5. Repetindo, porque eu gaguejei ali. Temperatura na Celsius sobre 5 é igual à temperatura na Fahrenheit menos 32 sobre 9, que será igual à temperatura na escala Kelvin menos 273 sobre 5. Então, toda vez que a gente quiser saber quanto equivale a temperatura de uma determinada região para a gente converter para outra, vamos usar essa escala. Sim, não deixando de esquecer, porque eu falei de 0 e 100. Quem é 0? 0 é o ponto de fusão na escala Celsius. O que é fusão, Rogério? Fusão é a mudança de estado do estado sólido para o líquido. Você tem uma matéria, a água, botou no congelador. Esse gelo congelou. Essa água congelou. Quando essa água começar a derreter, está acontecendo o que? A fusão, mudança do estado sólido para o estado líquido. Em condições normais de pressão e temperatura, 1 atm, por exemplo, isso se dá a 0 grau. Enquanto também quando for a ebulição, que é a mudança do estado líquido para o gasoso, ocorrerá a 100 graus. Você botou água para ferver, a água está fervendo lá, fazer o café, está fervendo. Que temperatura é aquela? 100 graus se for em condições normais de pressão e temperatura. Em que escala? Na escala Celsius, perfeito? Já a relação de variação entre as escalas, nós podemos escrever da seguinte forma: a variação de Celsius sobre 5 é igual à variação de Fahrenheit sobre 9, que é igual à variação de Kelvin sobre 5. Rogério, o que é variação? Eu digo, observe, volta lá para a escala. A escala Celsius varia de 0 a 100, então a variação é de 100, confere? A Fahrenheit vai de 32 a 212, variou quanto aí? 212 menos 32 vai dar igual a 180, perfeito? E a escala Kelvin vai de 273 a 373. Se você subtrair 373 menos 273 vai dar quanto? 100. Logo, você tem a escala Celsius e a escala Kelvin variando 100. São chamadas escalas centígradas, variam de 100 em 100. Logo, a variação de uma escala de 1 grau equivale à variação nessa outra escala também de 1 grau, ou seja, a variação de Celsius é igual à variação de Kelvin. Todavia, entretanto, contudo, a variação em Fahrenheit é 212 e 32. Se você subtraiu, deu 180. Aquele aluno astuto vai pensar o seguinte: enquanto o Celsius varia 100, Fahrenheit varia 180, se eu pego 180 dividido por 100 vai dar 1,8. Logo, quando o Celsius varia 1 grau, Fahrenheit varia 1,8. Se Celsius variar 10 graus, Fahrenheit vai variar 18 graus. Perfeito? Basta multiplicando a variação de Celsius vezes 1,8. Aí eu coloquei uma questãozinha aqui para a gente trabalhar. Peguei isso aqui lá na net, ó. Transformar 35 graus Celsius para Fahrenheit. Que relação vamos usar? C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Quem é C? 35. 35 dividido por 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Quanto é 35 dividido por 5, gente? 7. Beleza. 7 será igual a F menos 32 sobre 9. Se fizermos aí produto dos meios igual ao produto dos extremos, cruz credo, como a galera também gosta de falar, 9 vezes 7 vamos ter 63, igual a F menos 32. Logo, F, a temperatura na escala Fahrenheit, será igual a 32 mais 63.
resultando num valor de quanto? 95 graus Fahrenheit. O que significa dizer isso aí? Significa dizer o seguinte: quando a temperatura aqui no Brasil estiver a 35 graus, equivale dizer que na escala Fahrenheit vai estar a 95 graus. Beleza, galerinha? Beleza, galerinha? Então por hoje é só. Um grande abraço, bons estudos, até a próxima. Valeu, galera!